Cremos todos um só Deus, nosso Pai e Criador, que governa terra e céus, anjos cantam-lhe louvor. Tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu, e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se veem. Desce o novo Senhor, cantem todo o seu louvor. Uma boa noite a todos vocês. É com satisfação que vemos a cada um se achegando para esse momento de estudo bíblico. Então, nessa live, é com alegria que os vemos aqui. Boa noite a todos, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, demais pessoas queridas que também participam aqui conosco, nos visitam e estão aí nesse momento então de estudo bíblico. Que Deus abençoe a todos, que seja um estudo com certeza na ação do Santo Espírito de fortalecimento na fé para cada um de nós, que possamos crescer naquilo que Deus espera de cada um de nós. E esse estudo então desta noite, mais um estudo bíblico então do PEN. Quem tem o livrinho pode acompanhar na página 51 então do mesmo. O tema do estudo nesta noite é Bons Conselhos para o Povo de Deus. Bons Conselhos para o Povo de Deus, baseado em Filipenses capítulo 4, do versículo 2 ao versículo de número 7. E esse estudo é de autoria do pastor Martinho Zonta, então de Porto Alegre, um dos vice-presidentes também da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Muito bem-vinda também, dona Jurema, a Silvia Raunstein, Liege Kaiser, boa noite também. É bom estarmos aqui juntos. Esse grupo online de estudo bíblico com certeza é maravilhoso. E ficamos felizes. Nice Lang, boa noite. O Lorivaldo também, nosso presidente, muito bem-vindo, boa noite. A ele e os seus queridos, a sua família. É bom estarmos juntos aqui, estudando então a palavra do nosso Deus. Nesse momento, então, com certeza, um momento assim muito especial. E nós queremos, nesse momento inicial, falarmos com o nosso Deus em oração. Então, convido você a orar comigo, então, neste momento. Convido você a juntar tuas mãos, fechar seus olhos, baixar sua cabeça aí na sua casa e assim nós juntos então orarmos ao nosso Deus. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, nesse momento queremos te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tuas bênçãos, por tua presença na nossa vida em todos os dias e momentos. Te agradecer porque tu vens a nós também com a tua palavra neste momento.
Age em nós pelo Teu Santo Espírito, para que de fato cresçamos na fé e nos frutos da fé diante de Ti e diante do nosso próximo. Nesse momento queremos Te agradecer, ó Deus, por tudo aquilo que Tu fizeste por cada um de nós durante este dia, e porque Tu nos permites estarmos juntos para mais um estudo bíblico. Queremos Te pedir perdão pelos pecados, Te pedir o fortalecimento da fé. Te pedimos também, olha misericordiosamente para todos os que sofrem. Tu sabes dos problemas de cada um. Tu sabes das ansiedades, das preocupações, dos sonhos de todos. Colocamos tudo diante de Ti, Te rogamos, dirija tudo pelo melhor. Abençoe a cada família aqui reunida em torno da Palavra de Deus, então, nesta live. Queremos também, ó Deus, Te pedir que cresçamos de fato naquilo que Tu esperas de nós, que seja um momento de estudo abençoado para todos nós, ricamente abençoado. Em nome de Jesus, a maior prova do Teu amor, cuidado, bênção e direção. Amém. Queremos neste momento saudar aqueles que estão se chegando também, Ilane Johan, Nilce Schmidt, boa noite. Satisfação ter essa turma tão querida também aqui conosco, nos visitando, prestigiando nesse estudo, participando conosco nesse estudo nessa noite. Juscelane Weber, bem-vinda também. É bom estarmos juntos. Yasmine Bangman, Maria de Fátima Filipim, Ruben Schmidt, boa noite, muito bem-vindos a todos vocês aí, né? Esperamos que aí a comunicação esteja boa, a imagem também, o som, para que assim possamos ter o melhor proveito também nesse momento então de estudo, então nesta noite. Eu quero convidar vocês a cantarem comigo então, nesse momento, um hino. Se posso cantar esta canção. Quem tem o hinário Louvai ao Senhor é o hino 176. Se não, cantemos de cor, é um hino conhecido, cantado, talvez decorado por muitos de nós. Boa noite, Alexandro, Cristiane, né, bem-vindos, Sheila Hirt e seus queridos, Sandra Feistel também, muito bem-vinda também. Melanie, um abraço, que bom estarmos juntos. Cantemos então neste momento. Essa canção e até sorrir, posso por ti tenho a salvação. E se acaso mal tocar, me basta refletir no que Cristo diz ao coração. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. Se eu posso levantar dos tombos que levei, posso porque Cristo vive em mim. É Ele quem me dá essa vontade de viver, de lutar, sorrir, cantar assim. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. Obrigado também ao retorno, né? A Maria de Fátima Filipim, né? Boa noite. Aí de 3 de maio, né? Ótima comunicação muito boa. O Zé Luiz de Barros, o abraço também, que bom, né? Assim podemos ter com certeza o melhor proveito para esse momento de estudo da palavra do nosso Deus. E nós damos início olhando justamente para a introdução que nos é colocada. O apóstolo Paulo, após ter escrito que estava chorando porque na congregação de Filipos havia inimigos da cruz de Cristo que apenas se preocupam com as coisas terrenas, ele lembra aos congregados que, como cidadãos da pátria celestial,
devem ter uma nova perspectiva de vida, uma vida coerente com o que são, agraciados com a promessa de que há uma gloriosa pátria nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por isso recomenda permanecer firmes no Senhor. Os cristãos de Filipos estão sendo chamados a nortear a vida na perspectiva e esperança no Salvador, o Senhor Jesus, vivendo como pessoas convictas na obra de Jesus e crendo nas promessas de que a nossa pátria está nos céus. A pátria eterna, de fato, nossa, ela está nos céus. Quando nós pensamos com relação à nossa vida, né, nós também percebemos que facilmente podemos ser levados e tornados também inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, como a gente pode ser um inimigo da cruz de Cristo? Quando nós vamos contra Jesus Cristo, por exemplo, quando buscamos confiar ao invés de Jesus somente como o Salvador, confiar talvez naquilo que fazemos e divulgar essas ideias também diante das outras pessoas. Ou seja, nós acabamos sendo um inimigo da cruz de Cristo quando diminuímos Jesus e a sua obra. Mas também nós nos tornamos inimigos da cruz de Cristo quando nós não refletimos então o Evangelho também na nossa vida e destacamos como acima de tudo a preocupação talvez com as coisas terrenas, as coisas deste mundo. Poderíamos falar talvez com relação a bens, riquezas, enfim, as coisas aí deste mundo. Ou seja, quando nós confiamos e valorizamos acima de Jesus qualquer outra coisa, nós acabamos, ou refletimos isso diante do mundo, acabamos sendo inimigos da cruz de Cristo. O próprio texto, ou quando pomos empecilho para outros também chegarem à fé ao Evangelho, né? O próprio texto aqui, então, introdutório do nosso estudo dessa noite, ele também nos lembra de que a nossa pátria eterna é os céus. Aqui nós somos cidadãos peregrinos, nós somos passageiros, ou seja, o nosso prêmio maior está ainda por vir. Não são as bênçãos que Deus nos deu aqui as coisas mais importantes, mas as bênçãos que são eternas. Ou seja, a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, do céu, aonde nós vamos viver e vamos usufruir, ou seja, dos maiores presentes que Deus tem guardado para nós, então, os seus filhos. Certo, Guinter, Neuza aí de 13 de maio, também as bênçãos maiores não são aquelas que Deus já deu para vocês aqui nessa vida, mas as bênçãos maiores, as mais importantes, estão guardadas em Cristo Jesus para cada um de nós, Dona Marli, lá no céu. Certo, Sonja? As maiores bênçãos para nós estão guardadas lá no céu por Jesus. Então, portanto, permanecei firmes no Senhor Jesus. Ou seja, ao lembrar desse risco na introdução do estudo de hoje, né? Ou seja, a preparação para o nosso estudo, também há um incentivo. Permaneçam firmes. Como permanecer firmes? Continuar fortalecendo a nossa fé continuamente na palavra e nos sacramentos. Quais são os sacramentos? Batismo e Santa Ceia. Uma vez batizado é para toda a vida, nunca mais. Há um só batismo, diz a Bíblia. Tendo água e palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vale para toda a vida. Não existe dois batismos. E quando a Bíblia fala de um batismo do Espírito Santo, ela não está falando de um novo batismo, onde se confirma, talvez por dons especiais, chamados do Espírito Santo. A Bíblia, quando fala disso, ela está falando justamente do Pentecostes. Essa data especial que agora, no final de semana, nós estaremos celebrando e comemorando. Ou seja, um dia Deus confundiu a língua dos povos. Gênesis capítulo 11. A história da Torre de Babel. Deus afastou o mundo pela língua e, consequentemente, pela raça, porque provavelmente ali ele criou as diversas raças. Mas no Pentecostes foi o efeito contrário. Ou seja, Deus uniu o mundo no Evangelho de Jesus Cristo
e as diferentes línguas e raças foram unidas em Cristo Jesus. Cristo é para todos, lema permanente da Igreja Evangélica Luterana, então, do Brasil. Fiquem firmes no Senhor, ou seja, então, se fortaleçam na fé pela palavra. Que bom que você está aqui participando desse estudo bíblico mais uma vez conosco. Que bom, é um momento de fortalecimento na fé. Ou seja, Deus Espírito Santo age em nós pela palavra para que nós possamos permanecer firmes no Senhor Jesus, caminhando rumo à salvação, à vida eterna, e aqui vivendo sim o amor e o cuidado do nosso Deus. Então também somos chamados a nortear a vida na perspectiva e esperança no Salvador Jesus Cristo, crendo nessas promessas de vida eterna, crendo nisso, estando firmado justamente nisso. As questões levantadas aqui para reflexão, debate, né? Qual é a nossa perspectiva de vida? O que mais ocupa a nossa mente, nossos projetos, o nosso tempo? Talvez nós podemos nos perguntar assim, o quanto realmente a perspectiva do céu está marcada em nós. Certo? Ou seja, quanto de fato, né, o céu como a pátria eterna, a coisa mais importante, está marcada em nós e na nossa mente. O quanto, de fato, essa perspectiva de vida eterna está clara diante da nossa mente. Ora, nós falamos, né, olha, o céu é a coisa mais importante. Nós vamos estar para lá, é a bênção maior. Mas o quanto isso está claro na nossa mente? O quanto isso está marcado no coração? O quanto nós sentimos isso no coração? Quanto sabemos? Realmente temos essa convicção clara, verdadeira, né? Então que o Espírito Santo opere esse pensamento em nós, né? Essa certeza em nós, em cada um de nós que aqui está, né? Que a gente possa ter, puxa, olha, a coisa mais importante é o céu, não tem coisa mais importante. Aqui Deus tem outras coisas importantes que Ele colocou para nós e desafios importantes. Mas, sem perder a perspectiva da eternidade, sem perder a perspectiva de que somos cidadãos do céu. Então, o que mais ocupa a nossa mente, nossos projetos, o nosso tempo, no que nós mais investimos o nosso tempo? Talvez quando a gente vai falar sobre isso, talvez a gente pense assim, puxa, talvez a gente invista mais o tempo nas coisas que são desta vida, não é verdade? Ou seja, vivemos esse dilema como cristãos e pensamos, puxa, sendo o mais importante o céu, né? O quanto nós dedicamos da vida, tempo, dons e bens que Deus nos deu às coisas que são eternas. O quanto nós prendemos as coisas aqui, né, ao nosso coração, as coisas desta vida, as coisas aqui, então, deste mundo. Ou seja, mais colocamos o nosso tempo, né, onde mais dedicamos os nossos dons e bens, a gente percebe que ali acaba tendo uma prioridade, ou seja, uma ênfase, ou seja, um destaque, talvez até uma confissão daquilo que de fato é para nós o mais importante. Mas que Deus nos ajude realmente sempre a analisarmos isso e a percebermos, e que pelo Espírito de Deus nós possamos tomar sempre as melhores decisões e que de fato seja aquilo que é o mais importante, que ocupe mais a nossa mente e o nosso coração, e que os nossos projetos estejam de fato voltados principalmente para aquilo que é eterno. O que nos preocupa mais no dia a dia de nossa vida? O que mais nos preocupa no dia a dia da nossa vida? É uma pergunta também de avaliação, né, que nos é colocada pelo autor então, do estudo bíblico nessa noite. O que mais nos preocupa aqui no dia a dia da vida? O que mais nos preocupa? Olha, né? Eu vou citar aqui o versículo 19, capítulo 3, o versículo 19, que antecede o estudo de hoje, também diz assim: eles vão para a destruição no inferno porque os deuses deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Quantas pessoas estão realmente marcados, né, e pensando e preocupados apenas e planejando naquilo que é a destruição deles e que os levará para o inferno. Por exemplo, os desejos do corpo, diz aqui o texto, né, desvirtuados daquilo que Deus orienta e ensina, e apenas
quem sabe, né, alimentar essa busca, as coisas deste mundo. Ora, ter orgulho daquilo que deviam ter vergonha. Quantas pessoas no mundo, de fato, têm orgulho daquilo que deviam ter vergonha? Não é verdade? Contam vantagens ainda das coisas erradas e feias que fazem, se gavam para os outros, para os seus amigos, ou seja, testemunham das coisas feias e tentam, talvez, convencer, né, e envolver os outros para que também os apoiem e concordem com estes. De fato, quem sabe que os desejos do corpo, aquilo que deviam ter vergonha, como diz o texto bíblico, né, seja o mais importante. Ou simplesmente as coisas deste mundo. Vamos viver, precisamos viver, aproveitar a vida, né, que depois nós morreremos e tudo se foi. E a gente sabe que a nossa vida não termina aqui neste mundo. A nossa vida, né, em Cristo, ela é eterna. Então ela não termina aqui neste mundo. E é bom a gente saber isso, né? E nós termos isso claro, então, diante de nós. Então, que a gente possa se preocupar e se importar mais com a salvação eterna e ter cuidados com relação a isso do que com relação às coisas aqui neste mundo. Certo, Samara Reuser? Leomar Forpagel? Nós seguirmos cuidando das coisas que são de fato, né, eternas. Dona Marlene Schneider, Lovane Gerke, também muito bem-vinda, né? A Dejair, a Márcia Guisch, né? A Dona Gessi Fomer, olha que bênção estarmos aqui tendo esse estudo bíblico, um momento de fortalecimento. Eu tenho certeza que isso nos ajuda a pensar mais naquilo que de fato Deus espera que a gente pense, ou seja, sem perder a perspectiva eterna dos céus, que é o mais importante, administrar bem os desejos aqui, que Deus também ora coloca em nós, e as coisas deste mundo que Ele deu para administrarmos, e sendo assim felizes. Então, no texto de hoje, o texto agora base então para o nosso estudo, então o texto que quero ler então nesse momento é Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 2, mas não quero deixar de ler o Filipenses capítulo 4, versículo 1 também, que diz assim: meus queridos irmãos, eu sinto muitas saudades de vocês. Com esse versículo a gente terminou o estudo passado. Eu quero dizer assim também que tenho muitas saudades dos irmãos aí da Congregação Cristo, tenho muitas saudades também de muitos aí que eu vejo que vêm aí, participam conosco no estudo, pessoas queridas, pessoas de longe, de outros lugares, cidades, a maioria conhecidos também por mim, é uma satisfação, uma alegria. E olha que palavras bonitas, olha, eu sinto saudades de vocês. É bom sentir saudades, não é verdade? Ora, é bom os pais terem saudades dos filhos, os filhos dos pais, né? E ora, nós, como irmãos e irmãs na fé, termos saudades uns dos outros, os momentos, ora no culto, momentos de estudo, de encontro nos grupos. Como é bom ter saudade. Saudade é um bom sentimento. É sinal que nós guardamos coisas boas no coração, né? Então a saudade tem algo especial. E aí o apóstolo diz: vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Ou seja, por um lado, há riscos para nos tornarmos inimigos da cruz de Cristo. Que Deus nos guarde de sermos inimigos da cruz de Cristo. Por outro lado, né, nós somos alertados, continuem firmes no Senhor, certo, Carmen Degen, né, que também foi a minha aluna na instrução de confirmandos há alguns anos, na Esquina Bonita, né, Carmen? Que bacana, né? Ou seja, existem riscos com relação à fé por um lado, por outro lado, continuem firmes. Vocês, dos quais também nós sentimos saudades, e também sinto saudades, continuem firmes no Senhor, unidos com o Senhor. Quer podendo estarmos juntos, nos vermos pessoalmente ou não, né? Continuem firmes no Senhor. Então, se alimentem na fé continuamente. Lembrem, não deixar de fazer devoções, estudos bíblicos, cultos, se não presenciais, em algumas cidades isso já é possível, mas que a gente, ou seja, prestigemos esses momentos
E também temos aí oportunidades, os cultos online aqui na congregação, todos os sábados, então às 18 horas. E aí depois está aí, né, gravado, né, também disposto o conteúdo no YouTube, ou seja, há formas, né, para nós termos os momentos de culto, de fortalecimento. Assim o estudo bíblico também, ele fica gravado no Facebook, depois é disponibilizado também no YouTube, e as pessoas que nesse horário não puderam estar conosco, né, vão poder ter um momento do estudo em momento apropriado para estes. É claro que eles perdem esse momento de estarmos juntos como estamos aqui, né? Nós estamos aqui, podemos interagir, né, Sérgio Becker, Tolarias, né, Dona Isolde Paiter, né? É isso, nós podemos interagir, ou seja, nós estamos juntos aqui, e é algo bem interessante, certo? E esse sentimento de saudade é algo bom, é algo bacana, como é bom sentir saudade. E agora, por outro lado, continuem vivendo unidos com o Senhor e sigam firmes, se alimentando na fé na palavra, depois logo, depois na igreja, na Santa Ceia novamente, onde o próprio Senhor Jesus vem no pão e no vinho com seu corpo e sangue mediante a palavra e nos fortalece assim na fé. E que vocês nesse momento também de estudo sintam-se todos abraçados, né? Abraçados no amor cristão, em Cristo Jesus, assim fortalecidos, também por esse momento de encontro e comunhão que temos aqui, então, entre nós. O texto, então, adiante, destacado por estudo, é Filipenses 4, do versículo 2 ao versículo 7. Convido você a abrir a sua Bíblia e eu leio o texto, então, neste momento. Diz assim: Evódia e Sintique, peço, por favor, que procurem viver bem uma com a outra como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. O nome deles estão no livro da vida que pertence a Deus. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor, repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Esse é o texto, então, destacado então, para o estudo bíblico então, dessa noite. E aqui, o primeiro versículo, aqui, então, o versículo 2, diz: Evódia e Sintique, peço, por favor, que procurem viver bem uma com a outra como irmãs na fé. Usando outra versão, também apontada pelo autor do estudo, diz assim: pensem concordemente no Senhor. Ou seja, eu fico com a nova tradução da linguagem de hoje, que diz viver bem uma com a outra. Então, Paulo aqui menciona o nome de duas mulheres da igreja, Evódia e Sintique. Olha que nome interessante aí, sugestão de nomes para as filhas. Eu acho que elas não iam gostar não, né? Mas o texto adiante diz assim: o apóstolo ficou sabendo que a igreja passava por problemas por causa do mau relacionamento entre essas duas mulheres. Pelo fato de serem mencionadas na carta, devem ter sido pessoas de destaque, líderes na congregação. Elas eram colaboradoras de Paulo na cidade de Filipos. É o que afirma, né? Pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, diz o texto. É por essa razão que ele se preocupa e recomenda para que parem os desentendimentos e conflitos. Paulo tem certeza de que os conflitos entre elas estavam perturbando o trabalho da congregação. Aplicando o próprio texto, diz o que significa pensar concordemente no Senhor, ou seja, viver bem um com o outro, ou seja, estar unido com Cristo ou no Senhor. Nós sabemos que é normal termos opiniões diferentes, não é verdade? Eu tenho certeza que lá na casa da dona Liane Scherer, né, Herói do Meio, lá, o seu Dari, né, o Darlan, nem sempre todos concordam com todas as coisas, não é verdade? Lá no caso do Fábio, então da Diana, né, da Esther, nem todo mundo concorda, ora,
com certas coisas. E assim é na tua casa também, eu tenho certeza. Dos demais que estão aqui participando também do estudo, então, nessa noite. Certo? Seu Milton, também de Carazinho. Né, seu Milton? Imaginamos, né, que, ora, nem todos concordem com todas as coisas. E é normal isso, ter opiniões diferentes sobre muitos assuntos. Mas aqui especialmente eu quero destacar o estar concorde no Senhor. Ou seja, nós, a partir da fé, termos os mesmos pensamentos, cultivarmos os mesmos pensamentos, palavras e atitudes. E podemos aplicar justamente isso com relação ao trabalho da própria igreja. A mesma coisa. Ou seja, a partir da união com Cristo, estarmos concorde, ou seja, termos atitudes comuns, né, ou buscarmos práticas comuns. Podemos pensar em termos de igreja, em termos também de famílias, e assim também com relação à nossa vida, a prática da vida. Mesmo pensando diferente com relação então a muitos assuntos, mas a partir daquilo que diz respeito à fé e às coisas de Deus, nós sendo concordes, estarmos juntos, estarmos de acordo, ou seja, vivendo bem. Certo, dona Hilga Ferrari, boa noite, satisfação, né? Muito bem-vindos todos vocês também que participam aqui conosco. Então é muito importante, né, o estar a partir do Senhor unidos. Podemos pensar diferentes com relação a muitas coisas, mas a partir das orientações de Deus, que pelo Espírito Santo possamos pensar concordemente, usando então essa versão desse texto bíblico, então mencionado. Qual é geralmente a causa dos conflitos entre cristãos? Primeiro pensando assim, será que os conflitos eles trazem muitos problemas na própria igreja? Ou seja, é muito ruim quando há desentendimentos e há conflitos na igreja? Assim como também é ruim quando há conflitos e desentendimentos nas famílias, assim também com certeza o dano é grande quando acontecem conflitos, desentendimentos nas próprias congregações. Agora imaginemos especialmente entre líderes da igreja, como é o caso aqui mencionado. Então, duas líderes, dois instrumentos do evangelho importantes da igreja estavam em conflitos, desentendimentos, e isso refletia justamente para a igreja de Filipos e trazia então os prejuízos para os demais então cristãos. E perturbavam o trabalho dessa congregação, a paz da congregação, e com certeza era um empecilho para que o próprio Cristo assim trouxesse a paz que ele gostaria de trazer então ao seu povo que ali estava. Isso era ponto de conflito que trazia e impedia eles de terem os benefícios que Deus gostaria que eles tivessem através do encontro com os irmãos, a comunhão uns com os outros e também a comunhão na própria palavra. E agora, o que geralmente causa conflitos entre cristãos? O autor do estudo cita Tiago, capítulo 4. Eu leio esse texto também, Tiago, capítulo 4, versículo 1 e o versículo 2. Ali diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão lutando dentro de vocês. De onde vêm brigas e lutas? Dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então não pensem que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Ou seja, qual é o ponto, qual é a origem
dos desentendimentos, conflitos, ora, em qualquer lugar, são os maus desejos que lutam dentro de nós. O próprio orgulho, né, a arrogância e assim por diante. Né? Esses são os problemas. Ok? Né? Então nós aqui nesse momento queremos também dizer qual é o mal então que conflitos e intrigas entre cristãos causam no trabalho da igreja. Desunião, problemas, afastam as pessoas, impedem que o evangelho de fato anunciado possa na ação do Santo Espírito talvez trazer os frutos que Deus gostaria. Ou seja, as brigas e desentendimentos vindos do próprio orgulho humano, ora, destroem o trabalho da igreja e acabam sendo inimigos da cruz de Cristo. Temas que impedem o crescimento da igreja, o fortalecimento do povo de Deus, a comunhão do povo de Deus. Poderíamos falar muito sobre isso. Assim como é ruim uma família brigando, em desentendimento, nós sabemos que assim também, e o prejuízo é grande numa congregação, ou seja, numa família da fé, também onde há desentendimentos e conflitos. Então, boa noite também a Marta Lena Schneider, também aí de Rolante, né? Então, boa noite e bem-vinda da congregação, então, São Paulo de Alto Rolante. Bem-vinda também, participando conosco, Igor Bayer, boa noite. É bom estarmos juntos aí nesse estudo bíblico. Indo então adiante, no próprio estudo, diz assim: se cristãos vivem em conflitos, qual a impressão que os de fora da igreja terão do cristianismo? Por exemplo, se ali onde está a tua congregação há conflitos, desentendimentos, e esses saem justamente da congregação, são refletidos para fora, para a sociedade, né? O que as pessoas desse contexto vão pensar a respeito da tua congregação? Eles vão se interessar pela igreja? Eles vão querer fazer parte dessa família da fé? A gente sabe que não é verdade? Talvez alguns vão dizer, puxa, ainda bem que não sou membro dessa congregação. Ainda bem que não estou aí entre estes. Puxa, que vergonha, que feio. Olha só. Né? E se dizem cristãos, não é assim? Então como se diz, é um tiro no pé. É um testemunho que vai para o lado errado. Ou seja, uma forma triste, ou seja, é um empecilho para o próprio evangelho. Agora, quando a marca é o amor, o carinho, o cuidado, quando olhamos para Atos e vemos a igreja crescendo, as pessoas olhavam para o povo de Deus e diziam, puxa, vede como se amam. Puxa, que maravilhoso. Eu tenho certeza que a partir disso as pessoas tendem a pensar, puxa, eu também queria fazer parte dessa congregação. Olhando para a família, né, é claro que sempre há conflitos, mas que podem ser administrados de acordo com aquilo que Deus nos ensina e mostra na palavra. Assim como também na própria congregação, por vezes, congregações podem ter conflitos. É o normal, onde há o ser humano, né, onde há o ser humano, há o pecado e as suas consequências. Mas administrar isto amorosamente, carinhosamente, e assim, enfrentando as dificuldades e com certeza prevalecendo a marca do amor uns pelos outros. Vede como se amam. Ou seja, uma família que demonstra amor um pelo outro, talvez nós olhemos para ela e pensamos, puxa, eu queria ter uma família assim. Não é verdade? Eu queria ter uma família assim. Eu queria fazer parte de uma congregação assim. Que bacana, Maria Helena Herle, boa noite. Né? Mãe de líderes de nossa igreja, também aqui da nossa congregação. Né? Deus abençoe, fortaleça também, satisfação tê-la conosco aqui então nesse momento. Então que Deus, de fato, o Espírito Santo possa agir em nós e que a marca da nossa congregação também seja o amor. Vede como se amam. Vocês concordam que há cristãos nos tempos atuais que criam conflitos ao lutarem para ter poder, ocupar cargos nas igrejas, em vez de cultivar a humildade, assumindo a forma de servos, tendo como modelo o Senhor Jesus? Filipenses 2, 5-7, que fala de humildade, o texto. Isso é real? Ou será que isso não é real?
infelizmente, talvez até possa acontecer. Mas o que eu mais tenho escutado é que pessoas têm dito, puxa, mas muitos, infelizmente, não estão dispostos a servir como a igreja, ora, precisaria ou esperaria. Bom, acho que nós temos todas as realidades, não é verdade? Mas, como líderes da igreja, em primeiro lugar, precisamos lembrar o seguinte: que características um líder da igreja precisa ter? A primeira marca que ele precisa ser um filho de Deus, um servo de Deus. Ou seja, um cristão consagrado. Aquele que sempre diz amém à palavra de Deus, ou seja, aquele que valoriza a palavra e diz amém às coisas de Deus, às verdades de Deus. E que, de fato, os sacramentos, ou seja, o batismo, a Santa Ceia, são o que devem ser. Né? Esses instrumentos da graça de Deus presentes e reais. E, em terceiro lugar, eu vejo, né, que os líderes da igreja, eles precisam também ter dons para servir. Ou seja, primeiro serem cristãos, vamos dizer assim, e dizerem amém à palavra. Tá. Segundo, né, eles também terem dons para servir. E, em terceiro lugar, estarem dispostos a servir com os dons que receberam de Deus. E que Deus, na sua graça, motive mais e mais também o povo de Deus a servir com a sua vida, tempo, dons e bens em gratidão a Deus. Ora, levando o evangelho, né, e servindo, ora, na igreja, na família, na sociedade e no mundo, conforme também a temática da nossa igreja, né, vivendo e compartilhando o amor cristão aonde nós estivermos, né, vivendo e compartilhando o amor cristão aonde nós estivermos. Que Deus motive você, líder, né, você que de fato tem como meta, ou seja, que sabe que o mais importante é a pátria eterna nos céus. Você que diz amém à palavra de Deus, ou seja, você que tem a palavra de Deus e os sacramentos como algo importante, como de fato são meios da graça do nosso Deus. Você que recebe dons de Deus, que você motivado pelo perdão, pela salvação, pela vida eterna, pelo amor, pelo cuidado, pelas bênçãos de Deus, esteja disposto a levar o evangelho, falar de Jesus às outras pessoas e disposto a servir também como líder da igreja. E que jamais estejamos dispostos, talvez, por desejos tolos, quem sabe, de receber elogios, ou por orgulho, vaidade, ou coisa parecida, ou pensamentos diferentes. E dera, né, que toda a congregação, todos os membros da congregação estivessem dispostos, sempre motivados no amor e na graça, a servirem também como líderes e instrumentos, então, na igreja. Releio aqui nesse momento, então, do texto de Filipenses, capítulo 4, versículo de número 3, que diz assim: E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida que pertence a Deus. Ou seja, por Jesus Cristo, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Ou seja, nós estamos marcados para a eternidade como filhos de Deus, como povo de Deus, em Jesus Cristo. A saudação também, um abraço ao meu pai e à minha mãe, que também participam do estudo bíblico, Bertoldo e a Renilda Hartmann de Horizontina. Satisfação. Ou seja, eu tenho o meu nome marcado no livro da vida desde que o meu pai e minha mãe me levaram para ser batizado, marcado no sangue de Jesus, diante do altar do Senhor. Ou seja, desde lá, o meu nome já está no livro da vida. Não é um mérito próprio, mas é a ação graciosa de Deus, então, em Cristo Jesus. E eu louvo a Deus pelos pais que fizeram isso comigo e levaram, ou seja, cumpriram aquilo que Deus esperava deles. E eu tenho certeza que você aí que participa do estudo também passa a pensar também sobre o que os queridos teus fizeram por você, o que vocês pais têm feito pelos filhos. Seu Wilvo Hartmann, satisfação, que os nossos antepassados aí, né, fizeram por nós. Se eles não tivessem sido os instrumentos que Deus quis que eles
fossem, será que estaríamos aqui hoje, nesse momento de estudo bíblico? Dona Silvânia e os seus queridos, a Silvânia Schaefer, né? Então, que retornam aí de Erechim agora para Lajeado, membros a Cristo, né? Um abraço. Estaríamos nós aqui? Com certeza que não. Então, por um lado, a gente vê que temos responsabilidades, e aqui o apóstolo ele chama também pelos auxiliares e companheiros do Evangelho que pudessem servir como instrumentos diante dessas duas irmãs conflituosas, ou seja, com conflitos. E apela, diz, olha, não desistam dessas irmãs que trabalharam e foram companheiras no Evangelho, ou seja, que serviram ao Evangelho. Não seria triste se de repente, você que aí está, você líder, instrumento de Deus aí onde Deus te colocou e chamou, de repente você cair da fé do Evangelho, ou seja, perder a salvação, a vida eterna e passar a seguir um caminho de condenação? Seria muito triste, não é verdade? Então, por isso, esse pedido também aí do apóstolo Paulo, ele diz, olha, não desistam dessas duas irmãs, a Evódia e a Síntique, não desistam dela. Elas já trabalharam muito pelo Evangelho, foram instrumentos muito importantes, né? Dona Hilga Kelm, seu Írio Kelm, lá de Esquina, Uruguai, Cris Schumann, né? Permanecermos firmes no Evangelho, vocês permanecerem firmes no Evangelho e serem instrumentos diante de outras pessoas que talvez, quem sabe, por razões que jamais justificam, se afastam de Deus, da igreja, ou do convívio com os irmãos. Passam a ser descuidosos, quem sabe, com o estudo da palavra de Deus. Vocês deixam de fazer devoções, estudos bíblicos, deixam de participar de cultos e assim por diante, não é verdade? Então nós vemos, a partir disso, a importância da palavra de Deus, aproveitarmos essas oportunidades, cuidando de nós, mas no outro aspecto também olharmos e não desistirmos das pessoas que ora foram e são companheiros no Evangelho. Então peço que auxilies essas irmãs que se esforçaram comigo no Evangelho. É um pedido bem pessoal, né? Como eu, de repente, como pastor, ficasse sabendo então de alguém que sempre foi líder e instrumento de Deus na igreja, numa determinada congregação, onde servi como pastor, e de repente eu ficar sabendo que essa pessoa se afastou da igreja, ou seja, seguiu um caminho que não deveria, né? Então, com certeza, isso seria triste para mim, como pastor, como servo de Deus, e assim também como seria triste para você, né, que se importa com os irmãos, as irmãs na fé, no Evangelho, né? Assim como também quando ficamos e temos notícias tristes de uma congregação, de uma igreja, ou seja, uma congregação em um determinado local, nós ficamos tristes e sofremos por isso. E oramos com certeza a Deus e buscamos servir então como instrumentos. Então, por isso, Paulo fez esse pedido especial ao fiel companheiro de jugo, ou seja, aquele que levou a carga pelo Evangelho. Jugo lembra junta de bois ou de animais que puxam um arado, uma carroça, ou seja, que são parceiros. Então é uma expressão com certeza forte que lembra, né? Então, ao fiel companheiro que ambos têm a mesma tarefa e objetivo no cuidado do povo de Deus. Entrando na questão de reflexão, né? Qual é a atitude que os congregados devem ter ao perceberem o conflito entre irmãos na igreja? E em consequências desses conflitos se afastam da igreja. O que Deus esperaria de você e de mim, então, diante de situações assim? Poderíamos falar também do irmão pecador, né? Mateus 18 também lá fala, né? Que deveríamos chegar e chamar a atenção, primeiro entre ti, ele só, né? Se ele ouvir, ganhasse o teu irmão. Daí depois 2 ou 3 testemunhas, aí leva o caso à igreja, e se não ouvir também a igreja, considera um gentil e publicano. Ou seja, não é desistência, né? Jesus não fala uma vez só, mas insistentemente entre ti, ele só. 2 ou 3 testemunhas insistentemente. E aí depois a igreja também numa vez só, não desistir numa vez só, mas ser insistente para ganhar então o irmão pecador. E assim também na busca então daquele que está frágil. Não deveria ser uma vez só.
né? Jamais uma vez só. Deveríamos insistentemente, né, intervirmos, ou seja, não desistirmos, assim como Deus não desiste de nós, como Jesus não desiste de nós, não desistirmos como instrumentos de Jesus. E lembrar que se nós não servirmos como instrumentos, Jesus pode usar até uma pedra para pregar ou clamar o evangelho, levar o socorro ao seu filho, à sua filha atribulada. Deus usa, ora, pedras para levar o evangelho, ou usa pedras para levar a sua mensagem aos seus filhos, ou até para socorrer aqueles que estão atribulados. Então nós, diante então de situações de conflitos, poderíamos ajudar essas pessoas, assim como também Paulo chamou pelo povo da igreja de Filipos para ajudar as irmãs em conflitos, não desistirem delas, que estavam se afastando por causa dos conflitos. E às vezes a gente sabe que as consequências podem ser de longo prazo. Então a luta, né, ela precisa ser continuada. Né? Assim como os prejuízos, ora, podem ser grandes diante de conflitos, tribulações, a gente sabe que talvez não seja numa primeira tentativa ou num momento que facilmente conflitos sejam resolvidos. Às vezes é preciso tempo, né, onde agimos a partir do amor e da graça, para que, quem sabe, situações possam ser restabelecidas, relações reconstruídas, e para que, de fato, a igreja também seja sempre aquele lugar que Deus espera que ela seja. Né? Um lugar de comunhão, de fortalecimento, de alegria, né? De crescimento na fé. E quando haja, ou quando houverem opiniões contrárias, que seja conforme lemos em Coríntios, opiniões contrárias que permitam conversas, estudos e crescimentos e fortalecimentos na palavra de Deus, para que se veja quem está certo e o que está certo, o que é o melhor para a edificação da própria igreja. Então a tarefa de aconselhar para que os conflitantes se perdoem e pensem concordemente, cabe a quem? Apenas ao pastor? Bom, acho que essa questão já ficou clara, não é verdade? Eu leio também aqui Colossenses capítulo 3, o versículo 16 e 17, que dizem o seguinte: que a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Então a quem cabe? Cabe a todos os cristãos. Essa é a tarefa de toda a igreja. Não apenas do pastor, mas de cada um de nós, de sermos instrumentos de Deus. Para aconselhar conflitantes a se perdoarem, né, e a pensarem a partir daquilo que Deus orienta e ensina. Não se deixando levar por orgulho, por arrogância ou coisas parecidas que destroem a igreja, destroem as famílias, as relações. Ou seja, falamos de um problema que é o pecado e das suas consequências. Então há pessoas que se omitem no serviço de auxiliar pessoas com admoestações e conselhos, alegando que não estão preparados para tal serviço cristão e solidário. Então, de acordo com Romanos 15:14, essa justificativa é aceitável? Há quanto tempo os romanos eram cristãos? Eles possuíam Bíblias para ler e ser instruídos? Bom, aí vemos justamente que nós, que temos essas oportunidades de fortalecimento e orientação, passamos a ter ainda mais responsabilidade. Ao que mais é dado, mais será cobrado. Ou seja, Deus espera mais dos seus filhos, aos quais Deus então mais oportuniza, não é verdade? Então Deus espera mais então de nós, nós temos mais possibilidade. O texto então de Romanos capítulo 15, o versículo 14, então se você quiser achar na sua Bíblia, o texto de Romanos capítulo 15, o versículo 14, texto que também vou ler então nesse momento aí, é Romanos 15, o versículo de número 14. Diz assim: meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade,
sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Que pessoa melhor do que um cristão orientado na palavra para dar conselhos, não é verdade? Será que tem uma pessoa mais capacitada para aconselhar os outros do que uma pessoa cristã? Uma pessoa orientada na palavra? Então é encorajando você é uma pessoa então que estuda a palavra, com certeza capacitada a aconselhar. E quando você vai aconselhar, não vai dizer qualquer coisa às pessoas, mas você lembre, busque lembrar aquilo que Deus orienta, sempre ensina na sua santa palavra. Quando nós vamos tratar com pessoas frágeis ou fracas ou vivendo situações especiais, lembremos que nós somos instrumentos de Jesus, instrumentos do Senhor. Talvez haja um médico já tratando dessas pessoas. Nós não precisamos querer ocupar o lugar do médico, né, ou assumir a sua posição. Ou seja, nós como cristãos temos um outro desafio, ou seja, aconselhar e orientar. Ir ao encontro das pessoas lembrando aquilo que Deus diz e fala na sua santa palavra. Então, esse é o meu desafio como pastor, é o teu desafio também como cristão, como irmã na fé. Talvez você lembre de várias pessoas que estejam precisando de conselhos em muitas situações, né? Mas pensando na questão especialmente espiritual, você pode sim dar conselhos, ser um instrumento de Deus, né? Você é um instrumento de Deus capacitado na ação do Santo Espírito, na palavra, para levar o Evangelho, falar de Jesus, das certezas que você tem e também para dar uma orientação firme e segura também para esta vida. Que bacana isso, né? Vocês são capazes, ou seja, não há razão para medo, e lembrar que hoje nós temos oportunidades que talvez muitos dos nossos queridos no passado não tiveram. Então não se justifica pensar, não, eu não sou capaz, não, eu não posso. Claro, cada qual com os dons que Deus lhe deu, mas nós podemos sim, instruídos e fortalecidos na palavra, servir conforme Deus nos chamou e coloca também. E quando Paulo disse aos cristãos de Filipos, ele também diz a você, olha, ajudem essas pessoas. Ajudem essas pessoas que talvez vivem conflitos. Ajudem essas pessoas que ora se afastam da igreja, que são frágeis, né, por alguma situação. Sejam instrumentos diante delas. Não se movam pelo orgulho ou pensamento diferente. Então, qual é a importância de todos os congregados pensarem concordemente? Ou seja, nós pensarmos assim, isso vai ser uma bênção para o trabalho da igreja, com toda certeza. Já pensaram? Toda a congregação empenhada e preocupada em levar o Evangelho, preocupadas com aqueles que estão frágeis e fracos, talvez que vivem conflitos, né? Onde talvez seguem, talvez motivados por sentimentos que não deveriam, né, dominar e dirigir as suas vidas, sermos instrumentos então diante dessas pessoas. Tá certo? Filipenses agora também, capítulo 4, versículo de número 4. Esse é um dos versículos, acho que mais repetidos nessa série de estudos. Diz assim, tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, né, usando o texto em outra versão. Então, qual é a grande motivação da alegria do cristão? É o Senhor, as suas palavras e promessas. Unidos com Cristo Jesus, somos fortes. Certo, Astor da Silva? É isso aí. Nós somos fortes. Né, Mayra Fernanda Loureiro? Tainara Chaposnikov, César Kelm, Hamilton Schmidt. Unidos com o Senhor, somos fortes. Nós temos tudo para estarmos e sermos alegres. É fácil se alegrar quando se vive num mundo cheio de dificuldades, corrupção e sofrimentos? De onde buscar motivação e forças para ser alegre? Por exemplo, nesses tempos talvez de dificuldades, e ainda olhar para o mundo e ver corrupção, sofrimentos. Ou seja, de onde buscar forças para ser alegre? No Senhor. Quando eu penso, diz o profeta em Lamentações, quando eu olho para a tristeza, para a solidão, amargura e sofrimento, eu fico triste. Quanto mais você olhar para essas coisas da vida, mais triste você fica.
Mas o profeta também diz em Lamentações, quando eu olho para o amor de Deus que se renova, aí a esperança volta, o ânimo volta. Então, onde buscar forças para ser alegre? No Senhor, nas palavras e promessas de Deus. E qual é a importância de irradiarmos alegria no convívio com não cristãos? Ou seja, quando não cristãos olham para os cristãos, o que eles veem? Eles veem pessoas alegres, felizes. Nós não estamos falando de estar aí apenas sorrindo. Lembremos que às vezes o sorriso pode ser uma máscara de muitos, né? E alguns conseguem sorrir, mas talvez a gente veja que, a gente pode ver, alguns talvez podem perceber que não seja do coração, talvez alguns disfarçam bem, não é verdade? Talvez sorriam diante das pessoas, mas talvez sozinhas vivem um vazio profundo no peito, na alma, né? Ou seja, pode acontecer de tudo. Mas enfim, a partir de Cristo nós temos tudo para irradiar alegria também uns com os outros. Ou seja, a predominância, o sentimento que domina, seja a alegria. Unidos com o Senhor, sejam alegres. E temos tudo para ser alegres. Já temos o céu e aqui temos o amor, o cuidado e a bênção de Deus. E venha o que vier, não estamos sozinhos. Aqui também cito agora, leio o texto Filipenses 4, versículo 5. Temos mais um conselho, o quarto conselho. Diz assim: sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Seja a vossa moderação conhecida, sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Né? Ou seja, o ser amáveis com as pessoas, ser moderado diante das pessoas é importante, é uma qualidade importante, com certeza ela é muito importante. De acordo então com 4.2, de viver uma vida, procurem viver bem uma com a outra, ou seja, viver bem, ou ser moderado, ou ser amável. A gente vê que essas coisas elas estão juntas e são importantes, e elas permitem e facilitam para que isso se cumpra, para que nós de fato andemos, né, lado a lado, para que a gente possa permanecer juntos, apesar, ora, dos conflitos, ora, das dificuldades, do pecado e das suas marcas. Moderação, o ser amável. Eu lembro de outras palavras de Deus por intermédio do apóstolo que diz assim: vençam o mal com o bem, desamor com amor. Ou seja, agir com amor. Isso transforma, né? O amor, ele remove montanhas, barreiras. E esse amor que vem de Deus, ele faz toda a diferença nesta vida e para a eternidade. E lembremos que é o primeiro fruto do Espírito, a partir do qual vem todos os demais frutos citados em Gálatas capítulo 5. E ainda um quinto conselho: não se preocupem com nada. Minha nossa, é fácil não se preocupar com nada? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Cito aqui a outra versão bíblica. Então, Paulo recomenda não andar ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Por que muitos andam ansiosos, preocupados? Você tem andado muito ansioso e preocupado na tua vida? Por quê? Por que andamos, ora, ansiosos, preocupados, talvez nervosos, inquietos? Será que andar ansioso e preocupado exageradamente, não falo da preocupação prudente que é necessária, mas a preocupação exagerada, ela agrega a vida da gente? Será que ela soma para nós, ela nos ajuda a viver melhor, mais felizes, quando nos preocupamos exageradamente com as coisas, nos ansiamos demais com as coisas? Eu cito aqui Mateus capítulo 6 agora. São palavras de Jesus, Mateus capítulo 6, o versículo de número 27 em diante. Todo o texto é muito interessante, mas diz assim: nenhum de vocês pode incompridar a sua vida por mais que se preocupe com isso. Ou seja, ninguém pode aumentar a vida por mais que se preocupe. Muito pelo contrário, a gente pode diminuir a nossa vida com a preocupação exagerada. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas, mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Ele virá também, que Ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena.
Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, onde é que vamos arranjar bebida, onde é que vamos arranjar roupas, pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Que conselho maravilhoso do próprio Senhor Jesus Cristo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão então acrescentadas. Em vez de andar ansioso, o que Paulo então recomenda também para nós no texto então de Filipenses? Que ao invés de nos preocuparmos, né, que nós possamos, ao invés de cultivar essa preocupação, esse pensamento que vai nos trazer prejuízos, que a gente ore a Deus com o coração agradecido, ou seja, primeiro agradecendo a Deus por tudo que Deus dá. E aí depois vocês peçam aquilo que vocês almejam, aquilo que vocês querem. Né? Lembrando que se os desejos são egoístas, podemos saber que com certeza já não seremos atendidos. Mas a partir do momento que contribuem para a glória de Deus, o bem do próximo, nosso bem, né? Aí podemos ter esperança que Deus também vai dizer sim, né, a esses pedidos. Então, ao invés de nos ansiarmos e preocuparmos, orem a Deus com o coração agradecido, agradeçam a Deus por tudo, e no segundo momento coloquem então diante de Deus tudo aquilo que vocês precisarem, tudo aquilo que está faltando. Coloquem diante dele toda a ansiedade, toda a preocupação, pois ele cuida de vós. Ou seja, ele se importa com cada um de nós, né? E o que muitas vezes esquecemos nas orações... Bom, o texto aqui fala do versículo 7, né? E a paz de Deus que ninguém consegue entender guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Unidos com Cristo, vocês vão ter o quê? Aqui diz o texto. Vocês vão, com certeza, unidos com Cristo, vocês vão estar em paz com Deus. Né? É o que a mente e a razão humana não explica. Né? Ele vai guardar o coração e a mente de vocês. Vocês vão estar bem. E se olharmos ainda um pouco antes no próprio texto, no capítulo 2 de Filipenses, lá nós lemos, vocês ainda vão ser fortes, o amor dele vai animar vocês, vocês participam do Espírito de Deus, vão ter os frutos do Espírito, vão ser bondosos, misericordiosos uns com os outros. Ou seja, é tudo para nós vivermos melhor e mais felizes então aqui nesta vida. Então, querido irmão, querida irmã, ore a Deus de todo o coração. Ore a Deus de todo o coração, com o coração agradecido. E aí você coloca as suas ansiedades, as preocupações, os sonhos, os desejos diante dele e tenha certeza de que por Jesus essas orações são ouvidas, consideradas, e Deus se importa, e ele vai dirigir pelo melhor. Ora ele diz sim, ora ele diz não, ora ele diz espera. Isso você estudou já, né, e aprendeu no ensino confirmatório. E como conclusão, ao enfrentar então os problemas que tanto tememos, deveríamos dizer obrigado, Senhor, por seres meu Salvador e Senhor e provedor, também diante dos problemas, ou em qualquer situação. A paz de Deus em nossos corações pode devolver-nos a calma e inspirar confiança. Por isso concluímos, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Querido irmão, querida irmã, que satisfação ter estado junto com você estudando a palavra de Deus nesta noite. E desde já quero convidá-lo a estar conosco na próxima quarta-feira, quando seguimos com os estudos bíblicos. Então, próxima quarta-feira, estudo bíblico do PEN, às 19h30. E também, desde já, convidar a todos para o culto no sábado, às 18 horas, também aí numa live aqui também da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado. Então, nós queremos, neste momento, cantar mais um hino antes da oração final. Cantemos, então, neste momento, ao Senhor. Cristo disse, cante comigo, você de cor, cante, Cristo disse, vós sois a luz do mundo. Cristo disse,
Vós sois a luz do mundo, Cristo disse. Vós sois o sal da terra, a tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. Vou falar de Cristo ao mundo, proclamar seu nome na amplidão, pois eu sei, se eu sei, quem segura minha mão é Jesus o Redentor. Precisamos da paz, do amor de Cristo, precisamos do pão que é eterno, cruzeiros de Cristo somos e arautos da salvação, cruzeiros de Cristo somos e arautos da salvação. Vou falar de Cristo ao mundo, proclamar seu nome na amplidão, pois eu sei, sim eu sei, que segura a minha mão é Jesus o Redentor. Neste momento, essa oração final, ainda a saudação a Patrícia de Souza, o Darcy, enfim, os seus queridos, a Mayra Fernanda Loureiro, a Loureci Crai, boa noite, o Ademir Litke, muito bem-vindo também aí nessa cruzada, sempre bem-vindo. Queremos então, neste momento final, falarmos com o nosso Deus em oração. Querido Deus, ajuda-me para que confie sempre em Tua graça, amor e proteção. Que Teu Espírito Santo me capacite a evitar tudo que é contrário à Tua vontade. Capacita-me para Te louvar e adorar, mesmo em momentos de dificuldades temporais e passageiras. Ajuda-me a recusar qualquer pensamento de dúvida. Enche-me com a Tua paz que excede todo o entendimento, de tal maneira que eu possa conviver cordial e fraternalmente com a minha família e meus irmãos na fé. Ouve-me por amor de Jesus Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Boa noite a todos vocês. Abençoado descanso. Deus abençoe e guarde a cada um. Fiquem com Jesus e fiquem bem. Que possa ter uma noite abençoada, um descanso revigorador, que possam despertar no novo dia certos também do amor, do cuidado, da presença de Deus. E até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.